Hoje é a sexta reflexão da nossa carta do apóstolo Pedro. Nós falamos no domingo passado sobre honra no casamento e louvo a Deus por ter a oportunidade de falar sobre casamento aos domingos. Mas hoje estamos lendo o texto do apóstolo Pedro, nosso sexto encontro, 1 Pedro 3, do 8 ao 22. E o tema que vamos abordar hoje, vou trazer assim esse tema, que é vivendo para o céu em um mundo que está indo para o inferno. Parece pesado ou duro o tema, mas é mais ou menos a ideia que Pedro quer nos dar de como está o mundo. E, diante disso, como nós temos que nos comportar e viver. Ele vai usar o exemplo dos contemporâneos de Noé. No final do capítulo, se você já leu o capítulo 3, no final do capítulo ele vai nos trazer os contemporâneos de Noé. Falaremos sobre isso, sobre o pecado manifestado completamente sobre a raça humana. Ele usa o exemplo de Noé e o dilúvio como meio de fé e salvação em Cristo. Mas observe que nós vivemos dias de muito calor. Embora estejamos no inverno, vivemos dias de calor político, calor econômico. Vivemos dias de calor na vida emocional, sexual, relacional, ideológica e cultural. Há um calor que está sobre o mundo, que esse calor ele é atenuado, ele é criado, é aumentado todos os dias por conta da cultura, desse falso reino de Satanás, por conta do pecado na humanidade. E você não tem como não reparar e não receber as informações, discussões, desde discussões entre os poderes do Brasil. Você vê essa semana aí sobre o presidente e o Senado e o judicial e o executivo, eles não mais se conversam. Há um calor na economia, há um calor relacional. E as pessoas, como nós fazemos, por exemplo, quando vem o verão, o que nós fazemos no verão? Alguém falou para a praia, né? Nós procuramos lugares frescos. É ou não é, gente? Como eu moro em apartamento, e se o apartamento não é como o meu, mas de algumas pessoas aqui, pega aquele solzinho básico da tarde, você fica assim, meu Deus do céu. Meu filho, aluga uma casinha em Cabo Frio, Arraial do Cabo, ou não lá em Itaipava, em Penedo, porque está muito calor. Quando fica quente, nós sempre procuramos lugares frescos. Ou o que fazemos quando não podemos, é o que fazemos hoje aqui. O que fazemos, ligamos o ar-condicionado. O mundo hoje tem um termostato lá em 40 graus. Na política, na cultura, nas relações humanas. E Pedro vai dizer que nós temos que agir diferente, ou se o mundo está procurando um lugar onde o termostato está mais baixo, onde pode encontrar um pouco de ar fresco, Pedro vai nos ensinar que nós precisamos ser, a igreja, os cristãos, esse ar-condicionado, esse oásis, essa diferença que vai equilibrar e mudar o termostato do mundo. Outra coisa que Pedro vai nos dizer é que, embora o termostato lá de fora da cultura esteja altíssimo, todos desesperados, todos em desacordo, todos discutindo, todos com palavras de ira, todos com fake news e todos com palavras de maldição, Pedro diz, mesmo que lá fora esteja assim, não precisa ser assim na sua casa. Não precisa ser assim na sua igreja. Não precisa ser assim dentro de você. Se você se comportar de uma outra maneira, se você crer em algo que vai acima do que a cultura crê, embora todos lá fora estejam em desacordo e se pegando, você não precisa viver assim na sua família, no seu coração, na sua igreja e na sua casa. Então vamos ao texto desta manhã, 1 Pedro 3, do 8 em diante. Primeiro, o título que eu vou abordar é O céu e o inferno começam nesta vida. Você leu o texto? Quanto ao mais, Pedro vai dizer, ou seja, tudo aquilo que eu já disse, quanto ao mais, finalmente, questão de prática, comportamento, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto.
Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busquem a paz. Diz com perseverança, como quem diz, não é fácil. Você vai ter que perseverar, ser resiliente. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Até aqui. Perceba que Pedro, antes do capítulo 2, já falava sobre o nosso comportamento. Entrou no capítulo 3 tratando sobre isso dentro de casa, com o casal. Esposa, tem um comportamento dócil, gentil. Pregue a palavra para o seu cônjuge não cristão, mas caso decida não obedecer à palavra de Deus, testemunhe a sua vida em Cristo. Maridos, honrem a sua esposa como parte mais frágil. Honre-a. E falamos sobre 8 formas de honrar a sua esposa. Aí Pedro entra na segunda parte do capítulo 3, dizendo assim, olha, quanto mais, finalmente, irmãos, e mais uma vez fala sobre comportamento. E Pedro, no mesmo texto que nós lemos, fala sobre como nós não devemos nos comportar, por quê? Porque é como o mundo se comporta. E como nós devemos nos comportar. Por que separei esse parágrafo com essa temática de o céu e o inferno começam nesta vida? Há pessoas que vão pensar assim, bom, quando eu morrer eu quero ir para o céu. Não, quando eu morrer não quero ir para o inferno. O que acontece, irmãos, é que o céu e o inferno podem e são vividos nesta vida. Como você vive, você atrai a cultura do céu para a sua vida. Ou como você vive, você atrai a cultura do inferno para a sua vida. É o que Pedro está dizendo. A forma que você vive muda tudo. Embora a regeneração completa do homem, a natureza pecaminosa, só vai se dar quando Cristo voltar para levar os seus. Então receberemos um novo corpo, uma nova vestimenta. Mas não apenas nesse momento que o reino do céu se manifesta. Ele se manifesta aqui hoje, na sua vida de segunda a segunda. E como você se comporta, você pode então participar, experimentar, viver a cultura do céu ou a cultura do inferno. Céu e inferno começam aqui nesta vida. Olha o que Pedro vai dizer sobre a cultura do inferno manifestada nos dias de hoje. Ele vai chamar de retribuir mal com mal. Não retribua mal com mal. Essa é a cultura do inferno. Vingança. Me deram um soco, eu devolvo um soco mais forte se eu puder. Falaram mal de mim, comentaram negativamente na minha postagem no Instagram, eu vou lá e me vingo e posto negativamente. Dou uma vasculhada no Facebook da pessoa, levanto uma foto antiga, um podre, vou lá e faço o pior. Isso é a cultura do inferno, praticada aqui, retribuindo mal com mal. Vingança e escalada para todos perderem. Sabe o que acontece? Eu me lembrei quando falava sobre a Dilma, nossa ex-presidenta. Eu não lembro a frase que ela usava. Mas no final ela dizia assim, todos vão perder. Lembra disso? A cultura do céu faz exatamente isso. A cultura do inferno faz exatamente isso. Sabe quem ganha? Ninguém. Todos perdem. Quando eu ajo de vingança, quando eu retribuo o mal com o mal, para dizer, essa não vou perder. Falaram assim de mim, eu vou revidar a altura ou maior, para que ele perca e eu ganhe. Só que no final, sabe quem ganha, como disse a Dilma? Ninguém. No final todos perdem. Porque o mal não gera vencedores, apenas perdedores. Além disso, ele vai dizer assim, não retorne injúria por injúria, calúnia por calúnia, difamação, zombaria, mentira. O pessoal dizendo, não faça isso, porque essa é a cultura do inferno. Isso é o que tem trazido calor à cultura que vivemos. Olha os poderes da nação, da presidência, executivo, legislativo, eles não se conversam, pelo menos não esta semana, por conta de difamação. Levantaram fake news sobre a urna eletrônica. Vamos falar sobre coisas atuais.
Não sou a favor, eu sou contra. E difamação, e calúnia, e mal com mal. E o termostato só aumenta a discussão, só aumenta a maldade. E Pedro diz, essa é a cultura do inferno, não hajam assim, não façam isso. A terceira coisa que ele vai dizer para nós não fazermos é não usarmos a nossa língua para o mal e para o engano. Essa é a cultura do inferno. Mentiras enganosas, fraudes, comentários. Eu creio que todos aqui estiveram diante da realidade de um jovem chamado Lucas Santos, que se suicidou com 16 anos essa semana. Quem soube sobre isso? Levante a mão comigo. Qual o motivo do acontecimento? Injúrias, língua pronta para o mal, zombaria, perseguição nas redes sociais, cancelamento, acusações. E o jovem não resistiu àquela perseguição nas redes sociais, em uma brincadeira com um amigo que ele fez. Não sei se cometeu suicídio por conta da vergonha, ou se o fez por medo da ação da mãe e da tia, de punirem a foto que ele tirou com um amigo. Ele tirou sua própria vida. Porque na cultura do inferno, ninguém ganha. Todos perdem. As famílias não ganham. As emoções não ganham. Todo mundo perde. E Pedro diz, olha, meus irmãos, não dê a língua de vocês para a mentira, para a fraude, para o engano. A quarta coisa que Pedro fala é, não faça o mal contra Deus. Não entre no vagão do trem da cultura que está correndo a sua vida em uma cultura do céu, do inferno, em rebeldia contra Deus. Vocês foram chamados, ele vai dizer aqui, vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Versículo 10. Porque os olhos do Senhor, 12, estão sobre os justos, atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Pedro está nos dizendo, há uma cultura, há um termostato acalorado, aquecido, por conta da prática da cultura do inferno. Mas vocês devem exercer uma outra cultura. Está no texto aqui, como nós devemos agir. Olha o que ele vai dizer, ainda no versículo 8. Que nós temos que ter a mesma forma de pensar, unidade de pensamento. Irmãos, unidade não é uniformidade. Eu posso andar em unidade até mesmo com pessoas que eu não concordo. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que você não concorda em um aspecto da vida que você vai se encontrar com ele no céu. Não é questão de quem ele acha que é melhor para votar nas eleições, ou se ele prefere uma roupa, ou uma cor de roupa, ou um lugar para sentar na igreja. Pedro fala sobre unidade de mente. É você saber fazer divisão e distinção daquilo que não é discutível ao que é discutível. É o que eu vou chamar de mão fechada e mão aberta. Mão fechada é, isso aqui nós não discutimos. Não discutimos que Jesus é o Filho de Deus, não discutimos que Deus é um Pai soberano, não discutimos que apenas o sangue de Jesus nos salva e liberta, não discutimos sobre isso. Isso está fechado. O restante é aberto. Se você prefere música assim, estar neste lugar, ouvir a palavra desse jeito, comer nesse restaurante, viver a vida cristã de uma forma que difere ao outro, se eu vou domingo de manhã, domingo de noite, isso aqui é aberto. Ou seja, o que nos une é o que está aqui. Nós vamos nos encontrar na glória eterna nos céus com o Senhor por causa disso aqui. O que nós concordamos? Jesus é o Filho de Deus. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. É isso que nos une. É por isso que estaremos no céu. E não por conta do que está aberto. Então Pedro diz, unidade de mente, irmãos. Por mais que você discorde de alguém, da fé, do seu marido, do seu cônjuge, do seu vizinho, do seu primo, você precisa andar em unidade de mente. Segunda coisa, ele fala sobre ser compassivo. Ele diz, sejam compassivos. Isso tem a ver com simpatia. Isso tem a ver com empatia. É ter compaixão. É, embora não concordar,
trabalhar para entender, para poder ajudar. A cultura do inferno diz assim: eu não concordo com você, não entendo a sua postura. Então, se afaste de mim. Agora estamos em desacordo. É eu contra você, você contra mim. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes, ou muitas coisas que as pessoas falam, ou como se comportam, e nós não concordamos, é porque nós não entendemos. Talvez, se você ouvir a história daquela pessoa, você pode ainda continuar discordando com o comportamento dela, mas você vai agora entender porque ela se comporta assim, porque ela age assim. Quando eu aconselho casais, eu sempre pego nesse ponto. Mas pastor, minha esposa, meu marido, eles agem assim, já falei, para não fazer assim, já acordamos que vai ser assim, mas ele não muda. Eu pergunto, você sabe por que ele continua agindo assim? Já perguntou para ele se isso tem a ver com a história de infância dele, com o passado dele, de como ele foi criado, de um trauma que sofreu? Quantas vezes nós ficamos sabendo de histórias de casais e o cônjuge não concorda, mas não quer tentar entender, porque por mais que ainda discorde, mas agora eu posso entender, e se eu posso entender, agora eu posso tentar te ajudar. Vamos já abrir aqui o leque, já que falamos sobre casamento. Às vezes o casal tem problema na vida relacional sexual. Mas pastor, a minha esposa, sexualmente falando, o meu marido, não é como deveria ser. Já tentou você, marido e esposa, tentar entender por que ele ou ela agem assim sexualmente? Será que não tem de repente um trauma de infância? Será que não foi violentado quando era criança? Será que não teve um trauma de estupro quando era criança? Você pode não concordar em como ele age, mas você pode entender e, entendendo, usar de compaixão para ajudá-lo. O mundo eu não quero te entender, eu não quero te ajudar, simplesmente eu não concordo com você. E ponto. Pedro diz, a cultura do céu não é assim. A cultura do céu é com compaixão tentar entender para poder ajudar, mesmo discordando. Ele continua, amem-se fraternalmente, versículo 8. Amor fraternal, amor de família. Deus nos deu família biológica, hoje aqui pai, mãe, filhos. Deus nos deu família estendida, sogro, sogra, primo, cunhado. E Deus nos deu uma família espiritual. Pedro diz, nós temos que nos amar com esse amor fraternal. Nós temos que nos amar com esse amor que cuida, não com o amor que usa. O amor da cultura é um amor usual, é para uso. Eu amo aquilo que agora eu posso usar, eu amo aquilo que agora me favorece, eu amo aquilo que agora posso tirar algum proveito. E Pedro diz, não, você tem que amar com amor fraternal, de irmão, de família. Quantos aqui têm irmãos biológicos? Levante a mão, biológicos, irmãos aqui. Pode abaixar. Quantos aqui, constantemente ou várias vezes, algum dia, já entrou em desacordo e briga com seu irmão biológico? Levante a mão. Porque é impossível ter irmão e não brigar, gente. Os irmãos brigam, os irmãos discordam uns dos outros. Pedro diz, mesmo em discordância e desacordo, a cultura do inferno é língua maldosa, injúria, não concordo. A cultura do céu usem de amor fraternal. Não apenas quando aquilo for benefício para você, mas é amar, trazendo benefício ao outro, mesmo discordando. Porque amar é diferente de gostar. Gostar é um sentimento emocional. Eu não gosto dessa pessoa. Eu não gosto do jeito que ela me trata. Eu não gosto das coisas que ela fala. É um sentimento emocional. Gostar tem a ver com como eu me sinto. Amar não tem nada a ver com gostar. Amar é uma decisão. Eu diria que amar é uma ação intencional. O que Pedro diz embora o seu sentimento seja de que eu não aprovo, eu não concordo e eu não gosto, ainda assim ame. Peguemos o exemplo de Jesus, que nos disse assim, olha, amem os seus inimigos. Quem diria assim, cara, eu gosto muito daquele meu inimigo,
Gosto muito dele. Quando ele me fere, eu gosto muito. Ou você... Esqueci o nome dá para isso, mas... Masoquista. Ninguém em sã consciência diria que gosta do seu inimigo. Mas Jesus nunca disse, goste do seu inimigo. Isso foi, ame o seu inimigo. Eu posso amar, considerar, respeitar e honrar, mesmo não gostando. Tem políticos que eu não gosto, tem pessoas que eu não gosto, tem inimigos meus, ou pessoas que me ferem, me magoam, que eu discordo, que eu não gosto. Não sinto prazer em estar com eles, mas Jesus diz, amem. Sabe o que é isso? É quando a igreja de Deus age assim, que o termostato do mundo começa a ter um pouco de equilíbrio. É jogar ar fresco em um tempo de calor, discórdia, maldade e briga. E quinto, ele vai dizer, tenham a mente humilde. Sejam humildes de mente. Sabe o que é ter mente humilde? É considerar que você pode estar errado. A cultura do inferno é, eu não penso assim, um abraço, longe de mim, eu odeio você. A cultura do céu é, eu não concordo com essa pessoa, mas deixe-me com compaixão e empatia tentar entender por que ela age assim. Por mais que eu continue discordando, vou tentar ajudá-la, porque agora eu entendo. E eu vou considerar que ela pode estar certa e eu posso estar errado. Mente humilde, não ser arrogante. Sexto, suportem o mal, suportem as injúrias, suportem as palavras. Respondam a Deus e não a eles. Quando as pessoas nos ferem, quando nós estamos em desacordo com algo, quando discordamos de como a cultura anda, ou discordamos do cônjuge, do filho, do pai, da mãe, do pastor, da igreja, a cultura do inferno é responda a ele. Como? Com língua maldosa, com maldade, com injúria, com fake news, com perseguição. Nós temos que suportar o mal. O que é suportar o mal? Quando o mal vem a nós, nós o suportamos, seguramos, não devolvemos a mesma moeda que a vingança, mas nós levamos a Deus. Eu não respondo à agressão à pessoa que me agrediu. Eu respondo à agressão respondendo a Deus. Foi o que eu falei para os casais no domingo passado. Senhor, eu saio da frente. Senhor, toca no coração. Deus, faz a obra. Deus preserva as minhas emoções, preserva o meu interior. Porque quando nós respondemos ao outro, no final, todo mundo perde. Faça o bem e abençoe os outros. E aí, vem, irmãos, alguém pergunta assim, pastor, como eu sei que perdoei alguém? Como eu posso saber que eu perdoei aquela pessoa? A minha dica é, se você consegue abençoá-la a partir daquilo. Olha, você precisa abençoar, amar as pessoas. Fala assim, olha, pastor, como eu sei que eu perdoei a minha esposa? Como é que eu sei que eu perdoei meu patrão que me mandou embora e fez os juros para mim? Abençoe-o. Ore por ele. E peça a Deus abençoe. Eu falei assim, esse cara não dá, pastor. Esse cara eu não consigo abençoá-lo. A resposta é, você não conseguiu perdoá-lo. Porque abençoar nos custa algo. Abençoar é favorecer o outro e muitas vezes ter um custo para nós. Aqui, meu irmão, vou te abençoar, tá? Toma aqui R$50. Meu filho, vou te abençoar. Está aqui uma camisa. Meu filho, vou te abençoar. Está aqui esse item. O abençoar nos custa. Pedro vai dizer, vocês devem abençoar, devem orar, devem ter certo prejuízo em prol dos outros. Abençoar os outros mesmo não concordando. Abençoar é buscar o melhor para a pessoa. E às vezes o melhor não é dar algo. Às vezes o melhor é simplesmente não dar o que ela merece naquele momento e se calar. Às vezes, um casamento, uma relação, não precisa que você abençoe dando algo bom. Basta apenas você não devolver algo ruim que agora ela mereceria. Às vezes, a oportunidade que você tem de falar mal de alguém. Você simplesmente não falar mal e se calar, já está abençoando. No casamento, na hora que você vem à tona e você pode ter razões para falar aquela palavra
e dizer aquela frase, enquanto você decide se calar, você está também fazendo o bem para aquela pessoa. Pedro fala isso à igreja. Irmãos, eu entendo que nós precisamos começar a trabalhar, a viver essa cultura do céu com as pessoas mais próximas de nós e levar isso adiante. Tem pessoas que entram com um sorriso no rosto da igreja e dizem: a paz do Senhor, Deus te abençoe, mas em casa não praticam. Tem pessoas que no trabalho, alguém vai dizer: cara, esse cara é fantástico, é 10, mas pergunta à mulher dele quem ele é. Temos que começar primeiro com os lugares pequenos, em casa, é no casamento, é com os filhos, é na igreja. E isso vai impactar toda uma sociedade e toda uma cultura. E Pedro vai dizer no texto que há pelo menos 5 coisas que Deus promete. Se nós agirmos assim, lutarmos assim e guerrearmos contra a cultura do inferno, atraindo para a nossa vida e para os nossos a cultura do céu. Olha o que Pedro vai dizer no texto que nós lemos. Aquele que quer amar a vida, diz: olha, Deus vai te ajudar a você ter uma vida amorosa, prazerosa, feliz. O que ele vai dizer em seguida, e ver dias bons, ver dias felizes. O mundo hoje é um mundo sem esperança. Olha os jornais, olha o noticiário e você não consegue olhar amanhã como esperança. Você não consegue olhar semana que vem, mês que vem, ano que vem, e tentar encontrar dias bons e melhores. Pedro diz que aquele que se comporta, aquele que vive a cultura do céu, que não usa a sua língua para o mal, nem para injúria, mas é compassivo, é empático, abençoa, que ama mesmo sem gostar, mesmo sem concordar, que cala a sua boca na hora de não agir mal a alguém. Ele diz assim: você vivendo assim, você verá dias bons. Quantos que querem ter dias bons? Levante a mão comigo, dias bons. Meu irmão, o que nós precisamos é ter dias bons. Esperança que os dias podem ser melhores. Os dias não serão perfeitos. O mundo como conhecemos não se autorregenerará. Se o mundo pudesse ser tudo aquilo que pode ser desde a criação de Gênesis 2, Jesus não precisava voltar. Mas ele precisará voltar para nos dar novos céus e nova terra. O mundo está ladeira abaixo. É o título da reflexão desta manhã. Como viver para o céu em um mundo que está indo para o inferno. O mundo está indo para o inferno. É ladeira abaixo. Da política, à economia, às relações. As coisas só pioram. E Pedro diz: se você agir de uma forma que atrai a cultura do céu para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja e ao seu redor, você poderá, ainda em um mundo em pecado, ver dias bons. Como esperança. Amar a vida. Esse jovem Lucas Santos, 16 anos, tirou sua própria vida. A vida para ele passou a ser uma vida sem sentido, sem sabor. Amar a vida não é o que Jesus contrastou em um texto anterior dos evangelhos de aquele que quer ser salvo e vir a mim, que ele odeie a sua vida, que negue a sua vida, carregue a sua cruz. Não é esse amar a vida. É ter dias bons. Dias felizes, se nós vivermos a cultura dos céus nesta terra. Terceira promessa que ele tem é desfrutar da paz. O mundo não tem esperança, expectativa de desfrutar da paz. E Pedro diz: se você viver assim a sua vida, onde todos estão vivendo a cultura do inferno e o termômetro está em quase em 100 graus Celsius, que é quando a água ferve, dizem as pessoas. Mas você pode ver diferente disso e impactar todos que estão ao seu redor e começar a desfrutar da paz de Deus. A paz que começa interior. É uma paz interna. O coração do mundo está um coração que está em desespero. O meu coração está em paz. Uma paz externa, daquilo que está ao seu redor, e principalmente uma paz eterna, viver em paz com Deus. A quarta coisa que ele dá como promessa nesse texto é que ele promete responder às nossas orações. Versículo
12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Oração de quem? Do justo. Aquele que vive a cultura do céu na sua vida. Falamos domingo passado, marido, se você não honra a sua esposa, você está impedido de receber a ajuda de Deus. Pedro vai dizer, honre a sua esposa para que a sua oração seja respondida. Mais uma vez, Pedro diz, quando você vive a sua vida à luz disso, Deus ouve a oração do justo. Deus responde a oração do justo. E quinto, a promessa é que Ele vai nos ajudar, ou Ele vai lidar por nós, com os malfeitores. Jamais se esqueça, a batalha não é contra carne nem sangue, diz o apóstolo Paulo. A sua luta, marido, não é contra a sua esposa. A luta é vocês dois contra o reino das trevas. A sua luta, pai, não é contra o seu filho, nem o seu filho contra o seu pai. A luta sua não é contra o seu patrão, com o seu empregado. A luta não é contra carne nem sangue. Temos que entender que a luta é contra principados e potestades, é espiritual. O que Pedro diz é, se você viver à luz disso, a promessa que Deus te dá é que Deus vai guerrear as suas guerras. Deus vai lidar com a maldade ao seu redor. Isso não quer dizer que você não vai sofrer, porque o texto do apóstolo Paulo, a sua primeira carta, é sobre o sofrimento. E vamos parar lá mais uma vez hoje. Que é bom sofrer por Cristo. Que é bom sofrer por fazer o bem e praticar o bem. A promessa de Deus é, Deus vai lidar com todos os seus malfeitores. Faça a sua parte. Ame sem gostar. Tente entender para ajudar, mesmo não concordando. E viva a sua vida de forma que tenha dias felizes, desfrute da paz, tenha orações respondidas e Deus cuidará da sua vida e tudo que está ao seu redor. Pedro continua, versículo 13. Pedro nos mostra que o nosso sofrimento ele pode ser o início do grande ministério que Deus tem para nós. O sofrimento como ministério. Versículo 13. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, o que ele diz é, se vocês fizeram o bem, quem vai maltratá-los? Mas, todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. É loucura para este mundo dizer que sofrer é coisa boa. Pedro diz se vocês sofrerem por praticar o bem ou por se parecerem com Jesus, botem um sorriso no rosto. Não temam aquilo que eles temem e nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão. Isso o quê? Responder às pessoas. Lembra? Respeito. Responder com o que vai dizer assim, com coração tenro, coração humilde. Façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazerem o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Até aqui. Observe o versículo 16 no final dele. Pedro vai dizer assim, olha, conserve a boa consciência de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês porque estão em Cristo. Esse é o ponto-chave. Pedro diz, mantenham a consciência, e falamos acima, a mente humilde, empatia, compaixão, por aqueles que estão perseguindo vocês, falando mal de vocês, por vocês seguirem a Cristo e parecerem com Ele. A dinâmica aqui não é bom que as pessoas falem mal de você porque você é uma péssima pessoa. A questão aqui você é um péssimo marido, uma péssima esposa, você não guarda o coração, não guarda a língua, não guarda a atitude, não é empático, não é simpático. Aí as pessoas falam mal de você, Senhor, me proteja. Ó Senhor, fala mal de mim, calúnia, Senhor, meu marido está nervoso, Senhor, Senhor, é o diabo. Tua palavra me diz que o Senhor... Não, Pedro fala sobre, sejam felizes, se alegrem, e Deus vai cuidar de vocês, se vocês forem perseguidos ou falarem mal de vocês,
por vocês fazerem o bem e perseguirem a Cristo e seguirem a Cristo. É esse sofrimento que Pedro está falando. Não é sofrer economicamente porque não soube gastar dinheiro. Não é sofrer fisicamente porque não cuidou da saúde do corpo, não foi ao médico, não fez uma dieta. Não é isso. É sofrer por causa de Cristo. O que ele vai dizer é: não temam o que eles temem, mas santifique o seu coração ao Senhor. Duas maneiras que um cristão pode viver encrencado. Porque o cristão sempre está encrencado. Um cristão de fato sempre está encrencado. Tem duas maneiras. Uma é você seguir o curso do mundo que está indo para o inferno e ficar encrencado com Deus. O outro é santificar o seu coração a Cristo, obedecer a Deus, viver para Deus, anunciar a Jesus e ficar encrencado com o mundo. Já falei aqui, nós temos que escolher a quem vamos obedecer e a quem vamos desobedecer. Eu obedeço a Jesus, desobedeço ao mundo. Ou obedeço ao mundo e desobedeço a Cristo. Nós vamos o tempo todo estar encrencados em algum momento. O que Pedro diz é: a melhor coisa para você é você santificar o seu coração a Deus e receber encrenca do mundo contra você, porque você se parece com Jesus. Irmãos, hoje, experimente, quer ver uma encrenca? Experimente pegar o seu Instagram, o seu Facebook e só falar algumas coisas de Gênesis 2 e 3. Começa para você ver, isso não vai dar encrenca. Criou Deus o homem e a mulher. E uniu o homem e a mulher. E disse para eles procriarem. Aí você trabalha sobre evolução, criacionismo, evolucionismo e trabalha com casamento de gênero. Já tem encrenca. Ah, você é antigo, você é machista, que você tal, porque tal. Não, fez Deus homem e mulher e deu o homem e a mulher para o casamento. Homem e mulher. Gênesis 2 e 3, já começou a encrenca. Então nós somos o tempo todo levados, empurrados. Pedro vai dizer: não temo o que eles temem. Temos duas formas de nos encrencar. Eu diria que há duas respostas que nós damos quando estamos encrencados. A resposta que nós damos é deixar o mundo controlar o nosso coração com medo. Eu vou negociar a fé cristã, eu não vou falar a Bíblia, pelo menos não esse versículo, porque eu tenho medo do que vão fazer comigo. Eu tenho medo de não ser aceito, eu tenho medo de ser separado, eu tenho medo de falarem mal de mim. Pedro diz: não temam o que eles temem. Você pode responder temendo as consequências do mundo, ou você pode deixar que Deus controle o seu coração, que Pedro diz: santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Isso torna você corajoso. Eu não temo o que o mundo teme. Eu não temo o que eles estão temendo, que é cancelamento nas redes sociais, que é ser mal visto, que é sofrer por conta de Jesus Cristo. Não temo o que eles temem. A sua resposta é: santifique o seu coração a Deus e seja encorajado para viver os seus dias em um mundo que o termostato está em 100 graus Celsius. E todos estão em busca de aceitação e não ter encrenca alguma. Porque quando a batalha começa, quando a luta começa, quando vem desacordo, quando vem a maldade, quando vem a injúria, quando vem sobre nós aquilo que o mundo coloca, nós precisamos fazer alguma coisa, porque a batalha começa. Martim Lutero vai dizer assim: onde a batalha é travada, ali a lealdade do soldado é provada. Vou ler de novo. Onde a batalha é travada, ali a lealdade do soldado é provada. A sua lealdade, ou a lealdade ao Deus que você serve, será colocada em prova quando a luta começar. Crente é muito crente enquanto não é perseguido. Alguns cristãos são muito devotos e são muito pacíficos, enquanto todos estão de acordo com ele e ele de acordo com todos. Olhe a política. Cristãos que até 2018 estavam de boa. Mas entrou um candidato de direita anunciando crer na palavra de Deus. E agora tem cristãos que estão discutindo com o parente, trocando soco com o parente que é de esquerda por conta de Jesus e da direita. E perderam a cabeça.
e perder a razão. Como eu sempre digo, irmãos, a nossa missão não é ganhar discussão, é ganhar pessoas para Cristo. E fazemos isso com um testemunho, com mansidão, com empatia, com compaixão, respondendo não à pessoa, respondendo a Deus, com o coração santificado. Sabe, quando a batalha começa, quando você tem dentro de casa, no trabalho, alguém que discorda do seu pensamento cristão, da sua fé, da sua ideologia bíblica, judaico-cristã, é aí que vamos ver a quem você vai ser leal. Alguns perdem a estribeira e vão para o tete-a-tete. Outros, simplesmente em prol de serem aceitos e não rejeitados, eles negam a Deus para então se unir às pessoas ao seu redor. O que Pedro diz no seu sofrimento, tem a oportunidade de ser o seu melhor ministério. Quando nós estamos sofrendo, quando somos perseguidos, quando estamos com alguém em desacordo à fé cristã, é nesse momento de sofrimento que temos a oportunidade de testemunhar Jesus com a nossa vida. Porque muitos estão dizendo muita coisa. Muitos estão citando versículos bíblicos, como alguns políticos. Mas você olha o comportamento, dia a dia nas redes sociais, não faz nenhum sentido o que ele disse que crê e o seu comportamento. Quando nós somos perseguidos, quando nós estamos em desacordo com alguém, quando estamos sofrendo injúrias, injustiça, pela fé cristã, aí é a oportunidade que você tem de ser esse agora o seu ministério. Pastor, meu marido é contra a igreja, é contra a Bíblia, é contra a ideologia bíblica. Pastor, minha esposa, pastor, meu patrão, pastor, meu filho, o que você faz? Testemunhe, lemos domingo passado. Tenha isso como seu ministério, o seu sofrimento de impacto e testemunho para as pessoas. As suas convicções cristãs serão testadas na batalha da vida. Tem pessoas que têm muitas convicções, até que chega a hora da guerra. Quando chega a guerra, as convicções são perdidas. Um terceiro conselho: conecte-se com a pessoa antes de tentar corrigi-la. Muitos cristãos que sofrem por causa de Jesus, que não têm a mente humilde, eles o tempo todo lutam, soco a soco, tete a tete, para tentar corrigir aquela pessoa. Antes de você corrigir alguma pessoa, você precisa primeiro conectar-se com aquela pessoa. Porque se você não for empático, compassivo, ter um bom relacionamento, essa pessoa nunca vai entender a sua correção. Sabe por quê, irmãos? Tudo está dentro do nosso coração. Pais que querem corrigir o comportamento do filho, mas não se conectam com o seu filho. Não sai para passear, não sai para jantar, não pergunta sobre por que está sentindo isso, o que está acontecendo. Comportamento é apenas uma expressão do nosso coração. Por isso a Bíblia fala por muitas vezes: guarda o seu coração, entrega o seu coração. É do coração que vêm as guerras. Antes de corrigir alguém, dentro e fora de casa, se conecte. Já tentou você disciplinar ou corrigir um filho que não é seu? Aquele garoto não sossega, ele não para, ele é um pestinha, diriam a cultura. Ele corre para lá, bota o pé na mesa, faz aquilo, você fala assim: menino, ele não te obedece, porque você não tem conexão com ele, você não é o pai dele, não é a mãe dele. Conexão. Um outro conselho que ele dá é: viva a sua fé antes de explicar a sua fé. Antes de começar a explicar a sua fé, viva para que a sua explicação faça sentido. E sexto, que a mensagem de Jesus por si seja ofensiva e não o mensageiro. Irmãos, a mensagem da cruz não é atraente, ela é ofensiva. A mensagem da cruz é: não há vítimas, não há inocente, todos são igualmente maldosos e pecadores, todos. Se fosse um velho oeste, todos estariam de chapéu preto e só Jesus de chapéu branco. Todos são maus. A mensagem da cruz não é atraente. É por isso, abro um parênteses, que muitas igrejas pararam de pregar a cruz de Cristo.
Porque a cruz de Cristo não enche igreja. Não é atraente. O que é atraente são eventos. O que é atraente são festividades. Não é pecado fazer isso. Mas igrejas hoje vivem em prol de toda a sua reunião, não tem cruz. Porque não é atraente. A cruz machuca a gente. Sabe o que a cruz diz? Você tem que morrer para nascer de novo. Você tem que negar a sua vida e carregar a sua cruz. Deve odiar a vida sua neste mundo. A cruz não é atraente, ela é ofensiva. Mas sabe o que acontece? Deixe a mensagem da cruz ser ofensiva, não seja você ofensivo. Quando eu for falar de Jesus, quando estiver em desacordo com alguém sobre Jesus, seja compassivo e simpático, porque já nos basta a ofensividade do que é a palavra de Deus. Terceiro e último, versículo 18. Pedro vai nos deixar claro que todo o cristianismo ou a fé cristã é sobre Cristo, não é sobre nós. (18) Pois também Cristo, lembrando, está sofrendo por causa de Cristo? Cristo também sofreu pelos pecados, uma vez por todas. O justo, ou seja, ele é o único justo. Não tem ninguém injusto. Pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. O que Pedro diz é, Jesus morreu para nos conduzir a Deus. Sabe por quê? Porque ninguém pode ir a Deus se Jesus não o levar. Jesus morre e paga o preço para nos levar para Deus. Temos que ser levados por Ele. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber quantas? 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso, observe aqui, meus irmãos, mas o compromisso de uma vida boa, compromisso de uma boa consciência diante de Deus. A expressão da salvação da vida de Cristo não se dá pela limpeza do corpo e higiene em si. Se dá pela boa consciência, que ele diz, diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu, está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes, e todos digam amém. O que Pedro diz é, vivam assim, porque no final das contas, sabe por quê? Porque um justo único sofreu para conduzi-los a Deus. Pedro diz, não importa o termostato, não importa o calor, viva a sua vida à luz do Evangelho e jamais negocie e jamais cale-se a mensagem. Pastor, como viver em um mundo tão aquecido pela cultura, pela maldade, pela mentira, pelas calúnias, pelas discórdias, pelas injustiças? Nós não podemos negociar, nem manchar e nem parar de anunciar a mensagem. É dizer, Deus Pai enviou o seu Filho para nascer em nosso mundo pecaminoso. E ele cresceu, ele foi até a cruz do Calvário e morreu para levar os nossos pecados e nos devolver a Deus. E após 3 dias naquele sepulcro, ele não ficou naquele buraco, mas o seu sacrifício foi aceito por Deus. E o escravo, que se fez escravo por nós, foi liberto. E com ele, todos aqueles em seu sangue, em fé, no seu sacrifício, na sua expiação, com ele foram salvos. E esse Jesus que, ao domingo de manhã, ressuscitou, nos deixou o seu próprio Espírito que estava sobre ele. Ele foi aos céus e prometeu não nos deixar só, mas enquanto somos pelo Espírito conduzidos, haverá o dia em que ele voltará sobre as nuvens do céu para buscar o seu povo e com ele morarmos em glória. Alguém vai dirá, isso é loucura,
Isso é utopia, isso é história da carochinha. A Bíblia é um livro antigo, isso não faz nenhum sentido. E é exatamente a mesma coisa que Pedro está falando que aconteceu na época de Noé. É a mesma coisa que Pedro está relatando que Noé passou e viveu, e faz comparação da arca com o nosso batismo na fé em Jesus e na sua cruz. Deus separou, escolheu, elegeu, chamou 8 pessoas. Vai dizer a história bíblica, em Gênesis 6, que Deus olhou toda a humanidade, toda a terra, e toda ela, todos os homens estavam totalmente inclinados apenas para o mal, e ninguém fazia o bem. Então diz a palavra de Deus que então Deus se entristeceu. Como quem diz, não era para ser assim. Então Deus chama um homem, Noé, e a sua família. Assim, Noé, eu quero que você... Eu vou trazer... Eu tenho um plano de trazer, como quem diz, o meu filho para regenerar, fazer salvação. Daqui a 1.600 anos. Deus esperou 1.600 anos para nos entregar a Cristo. Pacientemente. E falou, Noé, eu quero que você construa um barco. Sabe o que eu pensei? Noé pensou assim, barco. Irmãos, não era evangelho, não era Pedro pescando, era Noé. Sabe onde ele morava? No deserto, não tinha praia. Barco, o que é barco? Ora, deverá ser assim. Dizem os teólogos que mais ou menos 150 metros de comprimento, cabia mais de não sei quantos vagões lá dentro, 1.400 metros cúbicos tinha mais ou menos ali a arca. Senhor, o que é barco? É isso. E eu vou mandar chuva, e vou inundar a terra daqui a 120 anos. Aí eu pensei, Deus fala assim, Sandro, se prepara que daqui a 120 anos eu vou acabar com tudo. Eu digo assim, 120 anos? Daqui a 120 anos trarei chuva. Alguns teólogos chegam a dizer que até esse momento o homem não tinha experimentado chuva, ou pelo menos não daquele jeito. Chuva, o que é chuva? Não, chuva é eu pego água daqui, aqueço, derreto e jogo para cá de uma forma meio que descontrolada. Mas enquanto isso, Noé, chama os seus... Senhor, mas quem vai me ajudar? Seus filhos. Só os meus filhos? Imagine aonde Noé encontrou madeira para construir um negócio daquele. 120 anos. Mas Noé, enquanto isso, pregue a palavra. Noé, enquanto isso, pregue o arrependimento. Construa a arca pela fé para ser salvo. Mas pregue o arrependimento. Noé pregou o arrependimento por 120 anos. 120 anos. Sabe quantos se arrependeram? 0. 120 anos e ninguém se arrependeu. Ele constrói a arca pela fé. E após a arca pronta, Deus os coloca lá com os animais, o próprio Deus fecha a arca e começa a chover. Uma gota de cada vez. Enquanto agora a arca começa já a se mexer e perder o cálcio, lá fora começa a se ouvir as pessoas batendo para entrar. Só que não dava mais tempo. Pedro vai dizer, assim como pela fé Noé creu na salvação pela água, que a sua família seria salva, assim também Jesus, aqueles que colocam a sua fé nele, pela fé em Jesus, por meio do seu sangue, a sua família também será salva. Irmãos, e duas coisas importantes aqui no sentido dos pais. Primeiro, aonde você se encontra hoje, pai, mãe, filho. Hoje, mais uma vez, a cruz, o evangelho é anunciado. Sabe o que as pessoas diziam naquela época de Noé?
Esse cara fumou o quê, hein? Um barco, 120 anos, vai chover, ó, não tá bem não. Sabe o que eles faziam? Isso é loucura, isso é utopia, esse cara tá maluco. Eles negavam a ideia de que a água viria, e a água veio. Hoje, igualmente, as pessoas, o quê? Um livro? Criacionismo? Homem e mulher? Deus encarnado, morto? Depois vindo sobre as nuvens do céu? Santo, você fumou o quê? Hoje as pessoas negam um fogo que está vindo. Na época de Noé, viria água, ninguém creu e a água veio. Hoje anunciamos um fogo que está por vir para todos aqueles que não creem em Jesus. E saibam o seguinte, esse fogo virá. Para o mundo é loucura. Isso aí é história, muita loucura, está doido. Assim como Noé era visto como doido na sua época, nós vamos ser vistos como doidos nos dias de hoje. Noé pregou arrependimento e não negociou a sua consciência e a sua fé, mas por 120 anos trabalhou até que a água chegasse. Escute-me aqui, Jesus está voltando sobre as nuvens do céu. Trabalhe fielmente, em boa consciência, em testemunho, em compaixão, em empatia. Não tema o que eles temem, mas tema o Senhor. Entregue o seu coração a Jesus, porque o fogo está vindo. E aqueles que estão em Cristo, assim como Noé, serão salvos. E os que não estão em Cristo, lá afogados, que queimarão no inferno de dor e sofrimento e ranger de dentes. E por último, atenção pais. Noé e a sua família foram salvos. E Noé nos dá um testemunho muito grande aqui. Noé, por 120 anos, liderou a sua casa. Noé, por 120 anos, chamou seus filhos para trabalhar. Noé, por 120 anos, expressou a sua fé no que Deus falou a ele para a sua família. Noé foi um homem o qual liderou espiritualmente, relacionalmente a sua família, e a família dele foi salva com ele. Se Deus pode salvar Noé, Deus pode salvar você, pai, aqui nesta manhã. Se Deus pode salvar a família de Noé, Deus pode salvar a sua família. Mas você, pai dos pais, entenda, como eu falei domingo passado, você precisa liderar a sua casa. Você precisa assumir o papel que Deus te deu como homem. Ensinar os seus filhos. Liderança espiritual na sua casa. Para que pela fé, um dia de cada vez, você veja a salvação de Deus chegando para a sua família. Até aquele grande dia em que o veremos face a face como Ele é. Irmão, não importa se no seu trabalho, no seu casamento, se no mundo as pessoas te chamam de ignorante, atrasado, fascista, machista, porque você zelar a palavra de Deus, permaneça fiel de forma amorosa, compassiva, não negocie, pregue o evangelho, porque assim como foi no tempo de Noé, assim será. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não sabemos quando será, mas quando será, toda essa cultura que vivemos será transformada e teremos novos céus e nova terra, e que Deus nos ajude para que toda a nossa casa e família esteja conosco em um céu de glória. Amém? Fique de pé comigo esta manhã, vamos orar ao Senhor. E como amo a sua vida, eu quero orar por você, abençoar a sua vida hoje. Principalmente você que é pai, está aqui nesta manhã. Hoje a paternidade é muito atacada. Hoje a ideia de paternidade é diminuída. Hoje a cultura diz que não é mais responsabilidade do pai aquilo que é responsabilidade. Siga o exemplo de Noé. Lidere a sua casa. Liderar não é machismo. Liderar não é ter a razão. Porque Pedro diz, tenha a mente humilde. Considere o tempo que sua esposa está certa e não você. Que o seu filho está certo, não você. Mas assuma o seu papel, pai. Assuma o seu papel, homem. Jesus está voltando.
E se você hoje está aqui, está no grupo daqueles que ainda não conseguem compreender ou aceitar, eu oro para que Deus hoje dê fé ao seu coração. Para que a sua mente se abra. Para que esta cruz que não é atraente, mas te convida à morte, convença o seu coração pela fé, que a melhor coisa a fazer é não temer o que o mundo teme, mas é temer a Deus e se alegrar com a sua presença e com a sua vida. Vamos orar. Pai, te louvamos, Senhor, pelo privilégio da comunhão nesta manhã. Deus, aqui a pai, a mãe, a filho, a neto, a avô, a nora, a genro, a primo, Deus, família de muita maneira. Deus, esse mundo está caminhando para o inferno. Esse mundo está, Deus, ladeira abaixo, em sua discórdia, em sua maldade, em desacordo. Mas, Pai, nesta manhã o Senhor nos convida a nós fazermos a diferença. A nós preservarmos a boa consciência, preservarmos o temor ao Senhor, a não usarmos a língua para o mal e para a injúria, mas nós abençoarmos, nós agirmos, Deus, de maneira, Deus, que traga, Deus, dias bons a nós, a nossa família, ao nosso casamento, a nossa casa, a nossa igreja, para este mundo. Por mais que sejamos perseguidos por nos parecermos com o Senhor, boa coisa o é, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, porque, Pai, assim, essa cultura está, ó Deus, em um trilho, ladeira abaixo para o inferno. Mas, Deus, o céu começa com o nosso cotidiano, com o nosso comportamento diário. Nos usa, Deus, como instrumento poderosos, assim como fez com Moisés, que nós tenhamos lábios para anunciar o Teu nome. Pés ágeis para caminhar em direção dos perdidos e pregar as boas novas do Evangelho. Deus, temos noticiário hoje de notícias ruins, mas o Teu Evangelho é notícia boa, é boas novas. O mundo está caído, as pessoas estão correndo para o inferno, mas o Senhor nos amou, enviou o Seu Filho e nos deu a chance, a possibilidade da salvação, de não morrermos eternamente, mas sermos salvos, assim como a família de Noé, sermos salvos em Jesus. Deus, abençoe hoje os pais, abençoe a sua família. Deus, ajude, ó Deus, com as perseguições e injúrias, que eles não respondam à cultura, nem quem o agride, mas que respondam a Deus em oração e dê o testemunho para que o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Pai, assim nós oramos e pedimos por tudo, nos ajude, no nome de Jesus, e todos digam amém e amém.